Eu quero trazer aqui uma rápida reflexão, um raciocínio muito profundo e preciso, o qual mostra que o protestantismo não tem validade, não faz sentido. Vamos lá? Vamos ao nosso raciocínio. Eu quero começar com algumas perguntas. Vamos lá, interessante. Me direciono aos protestantes e pergunto: uma pessoa que não é batizada, que não é cristã, ou que não foi batizada de forma válida, ela pode batizar alguém? Sim ou não? Creio que os protestantes responderão em comum acordo que não podem batizar ninguém. Até porque no protestantismo, quem batiza geralmente são os pastores, em algumas igrejas, os presbíteros. Eles fazem algumas distinções entre pastores, presbíteros. Não vou entrar aqui nessa parte, mas o importante é que para o protestante, para que uma pessoa batize validamente, ela tem que ser um pastor da igreja. Eu creio que possa haver exceções, possa haver denominações em que membros batizados possam batizar também, mas eu acredito que não há nenhum protestante que vá dizer que uma pessoa que não é batizada, que não é cristã, possa batizar de forma válida, certo? Isso é uma pergunta aos protestantes. Então, creio que eles concordam que uma pessoa que não recebeu o batismo, que não é cristã, que não é batizada, não pode batizar ninguém. Essa é a primeira parte do argumento, tá? Então vamos colocar esse ponto aqui como um pacífico. Agora, vamos à última fase do argumento. Eu pergunto algo assim que a resposta é muito óbvia. O batismo católico, o pedobatismo, o batismo infantil, ele é válido? Eu me direciono aos protestantes que negam o batismo católico, tá? Ou o batismo infantil. Há protestantes, há exceções nesse sentido, eu sei, que não negam a validade do batismo infantil. Então, eu creio que a maioria dos protestantes dirão que a Igreja Católica não batiza validamente quando batiza crianças, recém-nascidos, batiza bebês. Ótimo. Então vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Antes que houvesse protestantismo, a Igreja Católica somente batizava, e seguindo o costume de batizar as pessoas ainda na sua infância, ou melhor, quando eram bebês, certo? Daí segue-se que o batismo católico, no raciocínio protestante, seria inválido, correto? Então, todos os cristãos católicos eram batizados de forma inválida, ou seja, não tinha validade nenhuma. Ok. Agora vamos para a primeira parte. Voltando aqui à primeira parte desse raciocínio. Se os católicos que depois se tornaram protestantes, saíram da igreja, se tornaram protestantes e se tornaram anabatistas, ou seja, aquele movimento que negou o batismo católico, ou seja, o batismo católico não tem validade, vamos deduzir aqui que eles estavam batizados invalidamente, correto? Não tinha validade nenhuma. Então a pergunta é, e eu creio que nenhum protestante respondeu de forma negativa, dizendo não para essas duas questões que eu fiz no início. As questões foram, uma pessoa que não é batizada pode batizar alguém? E a outra questão é, o batismo católico, ele é válido? As duas respostas, com certeza, foram não. Então, vamos lá. Retornando. A pergunta é, se os anabatistas foram batizados invalidamente quando católicos, vamos deduzir aqui que eles não eram cristãos, o seu batismo não tinha validade, porque foram batizados ainda bebês, crianças. Então eu pergunto, quem batizou os anabatistas para que depois eles pudessem batizar?
visto que eles não tinham batismo válido, receberam o batismo católico, que é inválido, ou que seria inválido. Então, com que autoridade eles passaram a batizar? Ora, se os anabatistas, que trouxeram essa tradição para o protestantismo de batizar somente pessoas adultas, não tinha validade por si só, porque não eram batizados de forma válida, como então o batismo protestante é válido? Interessante notar que o protestante só considera a pessoa membro da sua igreja depois do batismo. E se o seu batismo é inválido, logo essa pessoa não se torna membro da igreja, daí segue-se que essa igreja não existe. Ela é uma igreja ilegítima. Então, a pergunta permanece: quem batizou vocês para que vocês possam batizar validamente? Aqui entra uma situação muito difícil, porque vocês estão em um beco sem saída. Se vocês admitirem o batismo católico para validar o batismo de vocês, vocês terão que admitir que o batismo católico, o pré-batismo, batismo infantil, ele é válido. E se vocês não admitirem o batismo católico, logo, o batismo de vocês não tem validade, porque os anabatistas foram batizados ainda católicos, certo? Ou os primeiros protestantes foram batizados ainda recém-nascidos, quando eram bebês, e daí não tiveram batismo válido para poderem batizar validamente. Essa questão é difícil, gostaria que os amigos e irmãos protestantes respondessem essa questão. Então, se você entendeu o raciocínio, se gostou do raciocínio, deixe seu like, comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Este argumento aprendi com um amigo que é padre da igreja ortodoxa e ele é copta. E desde que aprendi esse argumento, eu percebi que o protestantismo, infelizmente, como movimento, como alega ser um movimento da igreja, não faz sentido. Tá? Eu sei que há pontos positivos, há boas pessoas, há pessoas sinceras com Deus, mas o movimento em si não faz sentido.